que maravilhoso tá essa conversa aqui nesse canal hoje. Então eu quero que vocês acompanhem direitinho. Vamos estar aqui hoje com os nossos convidados, a Jussiane e o George. Quero conhecer mais quem são vocês. Eu sou o George, eu sou advogado, sou teólogo e terapeuta familiar. E sou casado com a Jussiane há 12 anos. Eu sou a Jussiane, sou formada em pedagogia, tenho especialização em psicopedagogia e agora também terapeuta familiar sistêmica. Nós trabalhamos com casais com a nossa igreja há pelo menos 10 anos. E isso começou de uma maneira assim meio informal e a gente foi ao longo do tempo nos aprofundando mais, estudando mais para entender como ajudar os casais a enfrentar os problemas do dia a dia. Que bacana! E foi a partir desse trabalho feito na igreja que surgiu em vocês a terapia, procurar um estudo, né, uma formação, porque eles são formados com pós-graduação em terapia sistêmica familiar. Isso, a gente trabalha ainda, né, com casais na igreja. E a gente viu a necessidade de procurar algo mais, né, para atender esses casais de uma maneira mais completa, né? Foi quando a gente encontrou, né, essa pós-graduação, são quase 3 anos, né, estudando, onde a gente tem muita prática, muito conteúdo teórico, né, pra gente poder atender esses casais de uma maneira mais completa, né? Atendendo a família como um todo, né? Então é bem interessante essa questão da terapia familiar. A abordagem da terapia familiar sistêmica é que ela entende que todos dentro da família têm o seu papel e o papel da família como um todo é como se fosse uma grande engrenagem. E cada um dos personagens dentro dessa família fazem parte dessa engrenagem para que ela funcione de maneira adequada. Todas as pessoas precisam estar e trabalhar para que a família continue sempre nesse processo de melhora contínua. Quando isso deixa de acontecer, quando uma das pessoas deixa de estar da melhor maneira possível, de maneira adequada para que a família trabalhe para buscar o bem comum, há um problema. E é justamente nesse momento que o problema acontece que a terapia familiar sistêmica ajuda a gente a entender quais são as situações disfuncionais dentro de uma família. Incrível, hein, pessoal? Vocês estão tentando entender ainda aí, né, em casa, o que a terapia familiar sistêmica é. É sobre isso, é sobre trabalhar os membros familiares para que aquela, não resolução, mas assim, achar um caminho adequado, acompanhado, que eles acompanham. A terapia familiar com vocês é feita online, não é mesmo? Isso, ela pode ser feita também de maneira presencial, mas no momento a gente está atendendo de maneira online. E assim, o diferencial da terapia familiar é que ela é uma abordagem onde ela não é 1 hora, é no mínimo 2 horas de atendimento. A gente atende todos os membros da família, né, que estão inseridos ali naquele contexto onde pode ter um adoecimento ou tem algum sintoma, né, de algum problema. Então a gente atende a família como um todo, né? Então, como o Jorge falou, é como se fosse uma grande engrenagem que está ali com alguma dificuldade e a gente vai olhar esse sistema como um todo e o objetivo é injetar saúde, né, nessa família, nessas relações que estão disfuncionais. Que interessante, né? Pós-pandemia, a gente vem notando muito o aumento da procura de ajuda, né? Essa ajuda terapêutica, essa ajuda sempre existiu, Sim. Né? Sempre existiu, correto? Tô Sim, certa? sempre existiu. Mas existia e existe ainda alguns tabus também para essa procura acontecer. Sim. Né? Não é tão simples e tão fácil essa etapa de estar lá conversando com vocês. Ainda existe isso, tô certa? Existe. Sim. Porque muitas das pessoas, e a gente foi educado no Brasil a entender que quando você procura por um terapeuta, quando você procura por um psicólogo, quando você procura por um psiquiatra, é porque as coisas já estão totalmente fora de controle. Você não tem mais nada que fazer. E isso, como é dito ainda, é coisa para louco. Quando na verdade não é.
Todas as vezes que você tem o cuidado de procurar ajuda especializada para o problema que você tem, você tenta, da melhor maneira possível, encontrar a solução para aquilo que você está vivendo. A terapia familiar ajuda justamente nisso, a colocar a situação que está disfuncional, para que todos entendam que está de maneira disfuncional e todos possam trabalhar em conjunto para a solução desse problema. Que maravilhoso. Você viu que eu não tô aqui para brincadeira nesse canal. O Comece por Você é sobre isso. Começar, né? Comece por você, comece a se cuidar, comece a cuidar dos seus, comece a cuidar do outro, né? A gente está aqui inserido em sociedade e tem vários papéis dentro dela, né? E às vezes os nossos papéis eles estão tão misturados, ou no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, esses papéis nem para nós mesmos está tão claro, porque vem o papel, vem, né, a nossa parte do trabalho, aí é o nosso papel lá, aí vem em casa é o nosso papel de mãe, é o nosso papel de esposa. E a terapia familiar, eu estava aqui conversando nos bastidores com eles, é sobre isso, é sobre direcionar cada papelzinho sendo feito. Olha só, não fica nem um peso a mais sobre isso, né? Então, procurar a terapia familiar é procurar não somente uma ajuda, é procurar direções. E é tão importante, né, quebrar esse tabu de tipo assim, eles não são aquelas pessoas que vão ficar com o dedão na sua cara querendo dizer o que você deve ou não fazer, mas vão te orientar o que é melhor para ser feito para ter resultados positivos. A gente vem aqui com uma bagagem familiar desde pequenininho. Muitas vezes o nosso subconsciente até trava muitas coisas, né? E que a gente não consegue entender o que está acontecendo no nosso dia a dia atual, o porquê a gente não consegue algumas coisas, o porquê a gente se limita, o porquê a gente não começa, o porquê a gente procrastina, né? Nós vimos nos vídeos anteriores aqui do canal, eu venho falando sobre isso, então eu não tinha como não chamar esse casal, além de meus amigos amáveis, que eu amo de paixão, são pessoas aqui comprometidas em trazer melhoria, trazer informação, trazer um bom relacionamento, e eu acredito que não somente no casamento deles, porque seria muito fácil, vocês não acham, né? Saber o que deve fazer corretamente e ficar ali guardadinho, né? E não trazer para mim, para vocês que estão aí em casa, uma opção, uma oportunidade de uma terapia familiar. Então é sobre isso, eu quero que vocês continuem assistindo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo e é por isso que eu vou dividi-lo, para que vocês consigam assimilar. Vocês já conhecem o meu canal, quem não conhece ainda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqueles que já estão aqui, eu quero novamente agradecer por estar inscrito, por acompanhar, por divulgar, por às vezes mandar para aquele que precisa, porque o Comece por Você é sobre isso, tá bom? Então não saia daí e aguarde o próximo vídeo. Ah, que incrível, né? É um assunto muito especial, porque é um assunto que trata a todos, né? Às vezes a gente vai e fala assim, eu estou precisando de terapia. E às vezes nossos maridos, namorados têm alguma certa resistência ou procura a terapeuta, o psiquiatra deles. Então na terapia familiar, todos nós em conjuntos vamos estar passando por um processo e esse processo trazer o melhor resultado possível para o nosso ambiente familiar. Então não deixe de assistir o próximo vídeo, porque tem muito assunto. E assim, o canal vai estar sempre recheado com eles, porque agora eu patenteei esse casal aqui no meu canal, tá bom? Aguardo vocês. Aqueles que ainda não são inscritos, ó, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que tiver vídeo aqui no canal você ser o primeiro a receber, tá bom? E claro, deixa o seu like para me entender e o YouTube também que você está gostando. Deixe comentários, eu sempre tô lendo comentário, respondendo e interagindo com vocês, tá bom? Até a próxima!